Já abriu, hein? Pode. Pode abrir. Já? Pessoal, boa tarde. Dando continuidade aqui à nossa programação. Agora nós temos aqui o professor Carlos Magno. Como eu disse mais cedo, foi uma indicação do nosso companheiro aqui, o Antônio Marcos, lá de Cruz das Almas. Vem muito bem recomendado. E interessante que, na época da plenária Nordeste, eu comentei com ele sobre o seminário e ele me disse que tinha uma pessoa para indicar. E logo em seguida eu entrei em contato com o professor. E morreu o assunto, né? A gente não tinha data ainda para o seminário. E depois o professor me liga, né, e ele se lembrou do assunto ainda, e exatamente a gente estava começando a fazer a programação. E foi bastante atencioso, que ele veio, né, ele estava aqui em Brasília, foi até o Simpaf, apresentou todo o material dele e tal. Então, a gente viu que era isso que a gente estava procurando para apresentar aqui para vocês, tá? Só passa a vergonha de ir atrás, né, gente? Nas plenárias era 1 hora de almoço, aqui a gente deu 2 e o pessoal ainda continua chegando em cima da hora. Mas, enfim, eu vou passar para ele, ele vai apresentar o vasto currículo dele e, logo em seguida, ele dá início à apresentação dele, ok? Com o senhor, professor. Boa tarde, gente. Professor, obrigado pela atenção. Eu tenho que, inicialmente, dar os parabéns ao Simpaf por reunir, num momento como esse delicadíssimo que a nação brasileira vem passando, de tensões de todas as formas e jeitos, né? Não era nada disso que nós pretendíamos, certamente, mas o ser humano é isso. Como diz Elisete Passo na Bahia, o ser humano é um ser de possibilidades, de extrema esquerda com extrema direita. E nós vamos buscando sempre o meio termo para tentar sobreviver nessa selva. Então, eu quero parabenizar o Simpaf por esse 4º seminário de saúde do trabalhador. É um tema muito delicado, onde o que se busca é exatamente o bem-estar de vocês. Formas de buscar esse bem-estar e tentar anular aquilo que lhes fazem mal. Então, é importante, realmente, Nilson, parabéns, você que é o diretor da Diretoria de Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador. Quero dar um abraço aqui para o nosso presidente, Carlos Henrique Garcia, né, que gentilmente também nos recebeu aquele dia que eu fui tomar um café lá com o Nilson, que, aliás, eu costumo dizer que onde eu vou, o café tem que ser forte, porque senão não volto. Então, se eu voltei nisso, é porque o café estava bom, viu? Espero que continue. Mas eu quero dar um abraço aqui muito especial ao Antônio, companheiro lá da Bahia, Cruz das Almas, onde, ainda quando eu estava implantando o Observatório do Assédio Moral e Sexual, lá do Sindicato do Servidor do Poder Judiciário, que é um projeto meu particular, mas nós dividimos com o Simpojude até por 2 anos, e foi de muita riqueza, porque assim eu pude também viajar com outro eixo de pesquisa minha. O primeiro eixo sempre foi o enfrentamento à violência contra a mulher. É um tema... Pois não, querido? Antônio, fica de pé, por favor, que nós estamos com muitos companheiros novos aqui e ainda não te conhece, presidente da seção de Cruz das Almas, tá? Não, querido, que isso? Ele merece. Até porque me indicou para cá, então ele merece tudo. O irresponsável é ele, viu? Que eu estou aqui é ele, viu? Então, por favor, cobre ele, não cobre do nosso amigo Nilson, não, viu? Então, poxa, tivemos essa participação lá, e lá eu soube dos graves problemas que estava assolando a Embrapa e outras empresas irmãs. Não é? O diretor-geral lá, não é nesse o termo que usa, Antônio, lá da Embrapa, daquela sessão, depois veio nos conversar, né? E uma pessoa muito simpática, muito interessada em tentar buscar algumas fórmulas para poder tentar evitar esse fenômeno miserável que é o assédio moral e o assédio sexual, que nós vamos já debruçar. Eu quero deixar aqui um abraço outro especial, uma colega, amiga e irmã nossa, que hoje veio aqui nos prestigiar. Tem um nome bonito, viu? Doutora Luciana Spist. Vocês cuidado, que ela vai ser delegada em breve, viu? Então cuidado que o pau vai quebrando essa cidade aí, viu? Mas, Lu, muito obrigado pelo carinho, tá, de ter vindo aqui nos ouvir, e agradeço ao Simpaf por permitir a nossa convidada de vir por aqui. Gente, sem mais delongas, como dizia o Dorico Paraguaçu, né? Sair dos intentantes e partir para os finalmente. Isso aí, ó. Está aí o nosso tema de trabalho,
o assédio moral, o assédio laboral e assédio sexual. Realidade ou ficção? Vamos logo começar a comprar essa briga logo com vocês. Eu vou descer, tá? Aqui para mim fica melhor, tá? Precisar do óculos, qualquer coisa, vocês me ajudem aí, por favor. Pois não, querido? Esse material será disponibilizado para a gente? Esse não, um outro, que é preparado, porque esse... Não, vai chegar para vocês. Tá? Tem algumas coisas que não irão. Por quê? Porque faz parte de um projeto, como eu trabalho em equipe, esse projeto é registrado e tal. Então, tem coisa aí próprio do projeto. Mas outras informações seguirão, sim. Eu me encarrego disso. Aliás, já pediram na Bahia o pessoal já fazer um material específico. Passo para o Nilson e disponibiliza. Tá? Obrigado, querido. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. O assédio moral e o assédio sexual. É realidade ou ficção? Vamos embora? Lá em Cruz das Almas, eu já vi que era realidade. Bom, e aqui? No Planalto Central. Realidade? Tá, e o que é que a gente sabe a respeito dele? Vamos lá. Vamos começar com a frase do dia. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. É isso mesmo? Quem é chefe aqui, por gentileza? Ou assume alguma função de chefe? De chefia? Ah, é? Tá. Bom, do Mário Sérgio Cortella essa frase. Gente, cabe ao chefe, ao diretor, ao gerente, ao supervisor, esses cargos considerados de comando, buscar o quê? Manter a harmonia no ambiente de trabalho. É um dever dele, não é favor de vocês não, tá? Quando os senhores e senhoras fizeram o concurso e passaram, até mesmo os terceirizados, no pacote não estava lá liberado o assédio não, viu? Quando os senhores e senhoras assumiram, vocês imaginaram ou imaginam que vocês iam encontrar um ambiente sadio para poder desenvolver aquele trabalho para o qual vocês fizeram o concurso, passaram e tomaram posse. Se o pacote veio alguém ou várias pessoas querendo impor um complemento que é o assédio moral e o sexual, está fora, viu? Denuncie, porque não faz parte do pacote, não. Vamos lá. Vamos conhecer um pouco do assédio laboral pelo mundo. Olha lá, assédio moral na França, bullying, com o sentido de tiranizar, como é usado na Inglaterra, mob, com o sentido de molestar nos Estados Unidos, o assédio moral no Brasil, o assédio moral, e o acoso, que é a perseguição desenfreada, como é na Espanha. Vejam bem, meus amigos e minhas amigas, nessas definições aí um pouco de um giro pelo mundo, o que aconteceu? Eu entendi que o acoso na Espanha está muito próximo do que vem a ser o assédio moral aqui no Brasil. Ou seja, a questão, Nilson, da perseguição desenfreada, que nada mais ou menos é que o que fazem com quem está sofrendo assédio, aquela perseguição. É diário. O sujeito já chega, ou a outra pessoa já chega com aquela intenção de... porque já descobriu que a senhora tem um ponto fraco. Então, como eu quero te eliminar, eu tenho que lhe perseguir. A senhora entendeu? Então, mas às vezes, Carlos Magno, nós vamos ver aqui, é assim mesmo, é direto? Não. Às vezes é de uma forma tão sutil que as outras pessoas que estão ao redor não percebem que o que está acontecendo. Mas numa leitura que nós chamamos de subliminar, está por trás a intenção daquele assédio, daquele comportamento. E, às vezes, nós nos perguntamos, por que disso? Eu fui fazer, Antônio, uma palestra lá numa cidade próxima à Feira de Santana, me passou o nome, que também foi tanta palestra que nós fizemos aí lá no interior da Bahia, e o diretor do fórum, ele conseguiu brigar com todos os funcionários, os servidores. Eram 18. Gente, não é possível que 18 estivessem errados, só esse senhor que estava certo. Não é possível isso. Foi quando nos chamaram, e aí o Simpojúdio, o sindicato que nós estávamos fazendo essa parceria, Magno, vamos lá bater o papo, porque o negócio lá está sério. Gente, é por isso que eu digo, eu deveria ter sido padre, porque depois da homilia vem o confessionário. Depois que acabou a palestra, o pessoal queria falar com o senhor, vamos tomar um café lá dentro. A copa virou uma romaria. Esse homem fez isso, esse homem aquilo, é um grosso, é não sei o quê. E aí eu comecei a notar e notei que tinha uma situação muito grave ali. Chamei o cara para conversar. Falei, irmão, veja só, eu já não vou mais tomar café, porque eu já tomei 12. De reclamação está o triplo aqui.
o que é que está acontecendo aqui contigo? Não, é porque eu estou um estresse. Eu falei, sim, o que é que essas pessoas têm a ver com isso? Mas, gente, é perseguição mesmo. Se chegava a 8h05, cortava o ponto. Aí começava, sabe, aquela coisa, não é? Meio maluca, né? Que eu costumo dizer que é patológico, o assédio é patológico. Tá? Mas vamos lá. Vamos conhecer quem são esses sujeitos que compõem o assédio moral. Né? Vamos lá. O assediante ou agressor e o assediado ou assediada, que é considerada vítima. Eu tenho muito cuidado com essa questão da vítima, porque, principalmente essa questão, como eu sou estudioso do feminismo e do gênero, repugnamos exatamente essa postura da mulher ser vítima. A mulher não é vítima de nada. Tá? A questão de ser vítima é que, no direito, aquele processo bonito que a doutora Luciana está na mão ali, é que a caracterização é de vítima. Mas nós, homens, inteligentemente, transportamos essa questão de vítima para a sociedade, a mulher vitimizada. Que é a coitadinha. Não, a mulher não é coitada, não. Não. Ela precisa que os seus direitos sejam eternamente reconhecidos. E mais, essa questão do assédio moral, nós estamos fazendo um trabalho por baixo dos panos, literalmente falando, porque nós temos que entender que o assédio moral, que ainda não saiu a lei, que criminaliza o assédio moral, que está atualmente composta dentro de um contexto da improbidade administrativa, alocaram lá para poder essas coisas do arranjo do Congresso, que a gente sabe como a coisa funciona, infelizmente, ao invés de integrar a Lei Maria da Penha, como o NUDES, que está para ser votado agora no Congresso, para poder o temeroso sancionar, se tiver pauta para isso. Então, observem o que as pessoas estão na dependência de uma caracterização do assédio laboral ou moral, como queiram, para virar lei, para ser crime, ou uma questão do NUDES, onde é aquela situação que nós homens, a maior parte, tá? No momento íntimo, nós registramos e depois que a mulher acaba com a gente coloca na rede social ou manda para os colegas do trabalho, como tem acontecido, infelizmente, lá na Bahia. Em outra oportunidade, eu já lhe dou de presente aqui para o nosso Simpaf, uma palestra sobre violência contra a mulher. Compromisso meu com vocês. Não vai ter custo algum. Tá? Compromisso meu. Marca o dia que a gente chega e fala. Vocês vão ver as atrocidades que estão acontecendo com as mulheres. É muito sério. É muito mais sério. E o assédio laboral tem levado as mulheres ao suicídio, quando não as leva para uma questão de violência doméstica. Mas, Carlos, mas como se a questão é lá no trabalho? Pois é, ela sofre no trabalho, chega em casa mal. O marido começa a perceber que alguma coisa está errada. Começa a apertar, ela não fala, porque ela não quer levar esse problema para casa. Mas ela já está com o problema e já está levando o problema para casa. E aí o que é que acontece? O cara começa. Você está com outro, né? Perdeu interesse em mim. Olha o reflexo já primeiro, Nilson. O reflexo no contexto do assédio moral no trabalho. Já chegou em casa e o cara bate mesmo, ameaça, diz que ela é isso, que ela é aquilo outro e por aí vai. Fechou, gente? Ficou claro isso? Vamos lá, então. Então, vamos conhecer, gente, o que veio a ser o assédio laboral. Vamos ler comigo cá? Vamos lá. É toda conduta abusiva e habitual. Olha aí, ó, ela tem que ser abusiva e habitual. Olha lá. Abusiva e habitual, manifestada por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade daquela pessoa vítima do assédio. Olha que interessante isso. A dignidade ou a integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Para vocês terem uma ideia da gravidade desse assunto, que hoje nós estamos trazendo uma baila aqui para você e para todo mundo que está nos ouvindo aí. Quero mandar um abraço para todas as sessões, não é isso, Dilson? Todas as sessões estão assistindo. Bacana. Enfim, então vamos aqui, como dizia, vamos por partes, né? Olha lá, uma conduta abusiva e habitual. Não pode ser uma vez só. Mas se acontecer uma vez, é sinal que vocês precisam prestar atenção, porque é o indício que ali existe, possivelmente, um assediador. Se liguem. Vocês, mulheres, têm uma condição fantástica, que nós homens jamais vamos ter, que é o danado do sexto sentido. A psicologia forense diz que vocês, mulheres, quando olham para alguém, vocês mapeiam ele em 3 segundos. Vai brincar com mulher? Brinque com mulher. Brinque.
Observe que as companheiras que nos acompanham e tal, quando encontra com uma pessoa amiga, fala, essa mulher não presta. Esse cara é traidor. A mulher não erra, cara. Tem um ciúme natural, mas normalmente ela não erra. Se ela falar para a gente, ó, cuidado, triplica, porque está pior do que a gente imaginava. Mas vamos lá. Com palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, dignidade. Professor Celso Laffer, ou Laffer, como queiram, ex-ministro das Relações Exteriores, no livro Reconstruindo os Direitos Humanos, no pensamento de Hannah Arendt, ele diz o seguinte, que quando Deus, que a gente entende que nós sofremos um assédio moral, tá? É quando a nossa dignidade é ferida. Mas, Carlinhos, como é que a nossa dignidade é ferida? Como é que a gente sente isso? Nós sentimos a partir do momento que, segundo o professor Celso Laffer, a dignidade é esse valor fonte que integra cada um de nós. Que quando você sofre qualquer tipo de assédio ou de humilhação, que nós vamos falar nisso já já, um trabalho do professor Roberto Eluani, lá da Unicamp, em São Paulo, você sente aquela dor no peito. Aí você tem certeza que você foi humilhado, foi ferido, ou foi ferida. Alguém aqui já se sentiu nessa situação? Não precisa dizer onde é que foi. Diga, irmão. Diga. A senhora? Alguém mais quer colaborar? Eu não vou interrogar, não. Se quiser depois no confessionário, a gente pode bater um papo. Lógico, estamos aqui, irmão, para isso. Tá? Então, observem que não preciso perguntar se foi ou não no ambiente de trabalho. Com certeza foi. E em casa, alguém já foi humilhado? Vocês entenderam a construção da história? Entendeu, Lu? É muito mais delicado do que a gente possa imaginar, Nilson. Vamos lá, vamos seguindo. Assédio moral. Nós temos 3 tipos de assédio moral. O vertical é quando vem da hierarquia, de cima para baixo. Isso aí foi claro. Assédio horizontal é entre colegas, que para mim esse é o pior. Porque todos estão no mesmo nível. Todos estão ali compondo aquela seção, aquele departamento, aquela diretoria, todos ali. E aí, como diz na Bahia, aí a pessoa se acha. E aí começa. Porque tem por qualquer motivo, e não vamos depreciar esses contextos, não é? É próximo de alguém que está no poder ou que vai entrar no poder. Eu estou vendo isso na campanha agora, na campanha política. As adesões que um dos candidatos aí está sofrendo, né? Está tendo que, aliás, eu digo sofrendo, porque já começa o assédio, só porque está com 70 e tantos %. Quando ele estava com 0,7, ninguém queria falar com o cara. Isso é ser humano. Então, quando nós observamos isso, nós temos que tomar muito cuidado dentro do trabalho. Tá? No ambiente onde nós desenvolvemos nossas atividades. Porque isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Se os senhores perceberem, nós passamos 1/3 do dia no trabalho. Então, ele tem que ser o mais harmonioso e sadio, Nilson, possível, para a nossa saúde e dos outros colegas. Porque todo mundo ficando bem, tudo fica bem. Lógico que, poxa, cada um tem a sua forma de pensar, de agir, às vezes entra num conflito natural, mas nem por causa disso deixa de prestar. Não é isso? O assédio inverso é quando todo mundo da base se revolta contra o chefe. Eu tenho um caso no Rio de Janeiro, onde uma senhora era nutricionista, Nilson, no hospital, onde a mesa dela era dentro da cozinha, porque ela que controlava o tipo de comida, que é variado, cada doente tem lá o seu tipo de comida. E ela estava percebendo que, quando ela levava o relatório para o diretor financeiro, dizendo quanto tinha gasto, porque ela tinha planilha, não batia com o que o chefe da cozinha mandava para o cara. Não preciso dizer que vocês já perceberam que tinha um gargalo lá violento. E ela falou, não é possível, vai. Quando souberam que ela estava entregando essa planilha fora do controle do chefe da cozinha, quando ela chegou para trabalhar, Lu, que ela abriu a gaveta dela na cozinha, tinha uma ratazana morta. Vocês imaginam isso dentro da cozinha do hospital. O que ela fez? Ela caiu fora, saiu louca, e ela dizendo, aí botaram um bilhete, o próximo é você. Ela não conversou, pegou as coisas dela, chegou lá e pediu demissão. Foi o único equívoco que ela cometeu, porque ela perdeu o emprego federal, enfim, concursado, mas ela ficou com medo de morrer. Então, vocês imaginem o que isso significa na vida das pessoas. Fora o trauma particular, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Ficou claro aqui, gente?
os tipos de assédio? Ficou? Então vamos tocar barco, então. Fica a primeira dica do dia, aliás, da tarde, né? Vamos lá. O que é que diferencia, gente, uma bronca do assédio? Que as pessoas podem se perguntar, pô, e aí? Bronca é assédio? Igual nós vamos bater um papo daqui a pouco. A cantada é legal? Nos dois sentidos, viu? Legal porque vem da lei e legal porque é bom. Para quem cantar? Vamos lá, a bronca. Ela é eventual. É para corrigir o equívoco momentâneo, uma tarefa que eu me predispus a fazer e não fiz. Nilson fala, poxa, Carlos Magno, olha, você não fez e tal, enfim. Me dá uma bronca. Chamar a atenção do colaborador da forma agressiva, sem intenção de humilhar. Muito bem. O assédio moral, ele é habitual, ele é abusivo, ele humilha, ele desestabiliza emocionalmente e leva a pessoa até a perder o emprego ou pedir, no caso do Serviço Federal, pedir um deslocamento para outra unidade, porque ali já não tem mais a condição de permanecer. Então, o agressor, gente, ele tem manobras. Ele começa a catar cabelo em ovo, sabe aquela história? Ele tem que buscar o seu ponto fraco para identificar, para poder atuar, porque ele não gosta de você. Ele não gosta, então ele vai ter que te eliminar. E aí, como é que faz? Então, ficou claro, gente, a diferença de bronca para o assédio? Mesmo? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos ver algumas características, gente, do assédio moral laboral. Olha lá. A destruição do empregado. A finalidade é essa, gente, não tem outra não, viu? É isso aí. Olha lá. Eu entro aqui, vamos supor que esse é o meu ambiente de trabalho diário. Vamos supor que eu tenho um cargo de chefia. Eu entro aqui, falo com todo mundo e não falo com a doutora Luciana. Imagina o que é isso. Todo dia é isso. Falo com você, fulano, beleza? O nome da senhora, por favor? André. Falo com o dono André, falo com você quê, falo com o Antônio, falo com todo mundo, e com ela não. Primeiro dia as pessoas falam, ué, o que está acontecendo? Aí tem. Aí começa, todo dia isso. Tratamento frio, distante, calculado, diferente do tratamento dado aos demais. Eu já não tenho a comunicação com ela, eu corto a comunicação com ela. Então ela fica isolada, excluída. Ou eu sobrecarrego ela com muito trabalho, ou não dou trabalho algum para ela. Como aconteceu em uma das varas lá de Salvador, e eu fui conversar com o juiz falou, não, doutor, é uma dinâmica, eu falei, essa dinâmica está indo de contra a lei, o senhor sabe muito bem disso. Vamos corrigir isso? E ele corrigiu. Porque, às vezes, também, gente, faltou diálogo. Tá? E aí é importante, por isso que eu brinquei aqui no início, quem é chefe aqui e tal, porque cabe a vocês se ligar naquilo que está acontecendo no ambiente de vocês, porque existe a corresponsabilidade, sim, na hora da condenação. Isso é pesado, hein? Vamos lá, reprovação com olhar, gesto, tudo que ela fala, eu falo, poxa, não tem de nada, só está atrapalhando. Você imagina você trabalhar num ambiente onde todo dia você é descaracterizado, desqualificado, que leva a um momento extremo de quê? De doença. Não tem outro jeito. Olha lá, a vítima não consegue se defender. Por quê? Falta diálogo. Ele conversa com todo mundo, irmão, mas não conversa com aquela pessoa. A partir daí, começa. Se for mulher, começa a ter logo uma característica, né, sexual. É chamego. Aí tem, não está querendo dar trabalho, é porque está querendo preservar. Não é? E aí começa a dizer. Nós vamos ver aqui que tem uma característica interessante nessas fases do assédio. Quer ver? Olha lá. Um processo perverso de sedução. Ou eu também posso seguir por aí, ó, fulano é meu amigo, tal, fulano, tal, e aí por trás está dando aquela velha e boa traição, né? Praticando, melhor dizendo. Olha lá, busca desestabilizar o colaborador, de tal forma que ele ou ela passa a ter a desenvolver uma perda de confiança em si naquele trabalho que ela desenvolve, ou que ele desenvolve. Então, vocês observam que aquela intenção, lá atrás, maquiavélica, começa a surtir efeito. Ela pode não ser visível, só mesmo quem é muito amigo ou amiga da pessoa. Mas, se não for, não percebe. Não, fulano está com doente, está na TPM, está com problema em casa, mas não desloca o problema para onde é, efetivamente, que é no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tá? E ficar alerta, inclusive, para os colegas. Não é só conosco, não. Mas aí, até agora, ele não conseguiu atingir o objetivo dele, que era desestabilizar de vez aquela pessoa. Aí, gente, olha lá, ó, ele tem um plus, que eu chamo do plus, ele tem uma carta na manga. Sabe qual é a carta na manga? Olha lá, ó. Ele começa a espalhar mentira.
Se ele chegar aqui, aí encontra e fala, seu nome, irmão, por favor? Noé. Noé. Satisfação, irmão. Eu chego, Noé, doutora Lu, outro dia eu vi ali conversando com fulano. Estava muito íntima aquela conversa. Não estou dizendo nada, mas largou. Noé chega comendo água com a galera. Tá, rapaz, outro dia eu soube que fulana... Cara, quando chega na segunda-feira, ela já foi para 200 motéis, já é amante, casa montada, o cara está separando da família. Não é nada disso. Mas ainda ele não conseguiu atingir o que ele quer. Olha lá. Veicula fatos não verdadeiros, cria situações que não correspondem com a verdade, má fama, zombaria, ridicularizar. Ele transfere pensamentos a respeito da conduta e da personalidade daquela pessoa. É lerda. Hoje, eu estava hoje na JKFM, falando com o nosso Henrique Chaves lá, fazendo um programa a respeito de assédio moral e sexual, e entrou uma ouvinte, e ela falou, professor Carlos Magno, aconteceu exatamente isso que o senhor falou. Era todo dia eu passando por situações, por fim ele disse que eu era amante de uma pessoa lá, eu casada, recém-casada, isso me criou um problema tão sério. Então, gente, a gente não imagina o que as pessoas passam. Então, vai uma dica aqui que não está escrito. Gente, vamos evitar de fazer fofoca, vamos evitar de botar apelido nas pessoas, porque isso é muito sério. Outro dia, lá numa empresa em Salvador, para 48 pessoas, diretores, subdiretores, gerentes, supervisores, todo o pessoal do comando da empresa, do polo petroquímico. E o pessoal, aí quando eu comecei a bater neles, que eu sabia que lá estava tendo problema sério, aí um lá falou, eu chamo meu melhor amigo de negão, ele não liga. Eu falei, você já perguntou a ele? Ah, mas não tem nada demais. Sim, para você que está chamando. Você sabe se ele gostaria de ser chamado? Não, não sei. Então, liga, fale. Eu paro aqui, eu vou beber água, você liga e pergunta a ele, e você me traz a resposta. O cara, eu não vou não, porque eu sei que pode estar ferindo ele há 28 anos. E aí, gente, como é que a gente faz? Então, a gente tem que ter sensibilidade, tá? Vamos lá? Entenderam o plus aí do miserável? Pois é, mas ele ainda não está satisfeito não, porque ele não conseguiu derrubar a pessoa. Ó, outro plus. Aí ele não tem jeito, gente. Aí ele parte diretamente, Antônio, para desqualificar a pessoa. Desqualifica mesmo. Ela não presta, aí começa. Vai. A vítima pensa que ela não tem ou perdeu a qualificação para desempenhar aquela função, aquela atividade. Pronto, aí chegou no ponto que ele queria. Ele começa a ter a vitória, não é? De chegar e falar assim, pô, cotei hoje aqui, tudo bem, fulano? A mulher está abatida. Ele fala, que beleza, hein? Consegui. Gente, é maquiavélico. Isso não é Hollywood, não, tá? Isso acontece onde a gente trabalha. A gente pode, por uma questão nossa, de conveniência, não olhar para o lado. Mas, olha, lembre-se, hein? Amanhã pode chegar você. E chega mesmo. Vocês podem ter certeza disso. Olha lá. Desmonta a estrutura emocional da pessoa. É aí que eu digo, que gera a possibilidade de um problema de violência doméstica em casa. Por essas questões. Porque a pessoa começa um estado de estresse, de depressão, e não consegue efetivamente dominar, porque pensa que sozinha pode, e ela não pode, fica com vergonha de buscar apoio, porque as pessoas ainda têm um ranço de não buscar a psicologia, né, a psiquiatria, para se cuidar. Procurem apoio, gente, emocional. Não é crime buscar, não. Você não merece passar por isso, pode acreditar nisso. E é por isso, Nilson, que eu, com o pessoal da Embrapa e da Codevasf, que estão nos assistindo, não é isso? Eu digo sempre, olha, a empresa tem que começar, não só deixar para o sindicato fazer, a empresa tem que assumir a sua responsabilidade de criar um departamento específico de enfrentamento ao assédio moral e sexual no trabalho, colocando lá serviço social, psicólogo, o jurídico já tem, mas nem todo mundo lida com a matéria, vai buscar quem lida, para poder dar um suporte, porque o primeiro approach tem que ser da empresa. Se ela está sofrendo na empresa, por que ela tem que ir para o sindicato? Ela deve ir ao sindicato. Não estou dizendo para não procurar o sindicato, mas é fácil para a empresa dizer, vai para o sindicato. Você já desconta para isso? Não, você presta serviço lá, você foi concursado para lá, e você não foi concursado para poder passar por isso. Se liguem. Vocês têm que também começar a buscar o direito de vocês. No acordo coletivo, que o sindicato vai buscar no dissídio coletivo, tem que estar, sim, a cláusula do enfrentamento à questão do gênero e do enfrentamento à questão do assédio moral e sexual. E cobrar.
Porque só assim, gente, as pessoas começam a tentar nos respeitar. Tá? Se liguem nisso. Vamos embora. Bora que nós temos muito que falar. Me tiraram da Bahia para conversar, então vocês vão aguentar. Olha lá. Condutas que afetam a honra do empregado. Comentários de mau gosto, apelidos, humilhações em público, fragilização, ridicularização. Veja só, eu coloquei esse caso aí do macaco francês. Há muitos anos, eu morava aqui há muitos anos atrás, e a senhora minha mãe era da Câmara dos Deputados. E ela trabalhava num determinado local lá do partido, e tinha um senhor que já estava lá na Câmara há muitos anos, estava para se aposentar, tinha que ficar viúvo, então estava tentando ali, né? O serviço dele era o mínimo e tudo. E ele começou a viajar muito e tal. E foi a época dos anos 80, onde alguns homens, nada contra, hein? Nada contra. Começou a pintar o cabelo de acajoado. Era uma novidade naquela época. Cada um com seu estilo, né? Muito bem. E aí o que aconteceu? Ele trouxe dos Estados Unidos essa fórmula tal, e botou lá no cabelo dele e tal. Acontece que aquilo foi, o cabelo foi crescendo, foi cortando, foi saindo aquela tintura, né? Aquele negócio lá. Gente, o cabelo dele virou aquele sarapatel de goiaba. Azulado, com acajoado, com branco, com o resto de preto. Ficou um negócio. Eu era bem mais jovem do que sou, e minha mãe dizia, olha, se você fizer gozação com o cabelo do seu fulano, você vai se haver comigo quando estiver em casa. E eu, porra, querendo brincar naquela fase e tal, e a galera brincando e tudo. Nisso, chega de viagem, Nilson. Uma colega de trabalho de mamãe que veio do exterior. Quando chegou, que deparou com aquela cabeleira, falou, meu Deus do céu, o cabelo de fulano está parecendo um pentelho de macaco francês. Olha que situação. Onde ela tirou isso, ninguém sabe. Mas aí ficou. Acontece que, antigamente, essa questão do pentelho era aquele cara que era cri-cri, não é? Mas não era. Era uma alusão ao órgão genital de um macaco francês. Resultado, como é que ficou o apelido dele? Pentelho, pentelho, pentelho. Passava, quem conhece a Câmara dos Deputados sabe, quando ele passava do anexo 2 por 3, era pentelho, ô pentelho. O cara foi se sentindo já de idade, Nilson, se sentindo, né, daquela coisa, resultado. Faltando 3 anos para aposentar, ele pediu a aposentadoria proporcional e mais, entrou em depressão em casa e morreu em casa. Por outras complicações, mas, logicamente, o start foi essa questão do apelido. Porque não respeitavam ele pela idade que ele tinha, pelo serviço prestado. Então, os senhores observam que é muito forte isso. A gente pensa que uma simples brincadeira, é uma brincadeira. Não, não é, pode ferir muito, sim, a outra pessoa. Tá bom? Vamos pensar nisso. Olha outra dica aí. Não coloque apelido em seus colegas. Está vendo aí? Não faça zombaria com os defeitos físicos, com as roupas, nem com a cor da pele de seus colegas. Até porque isso é crime, né? Injúria racial. É crime. Você passa um terço do dia em contato com eles. Colabore com o melhor possível para esse ambiente se tornar mais saudável possível. Pratique o diálogo. Gente, conversar ainda é a melhor sacada. Converse. Converse. Ainda é melhor. Se algo incomoda, converse com o seu superior e depois com o colega. Não deixe passar em branco. Vamos lá. E a gente comentou aqui de humilhação. O que veio a ser humilhação? Alguém pode nos ajudar aí? Vamos pegar aí, Nilson, esse conceito que a gente trouxe, para ver se vocês se enquadram de um lado, quem praticou, ou do outro, que sofreu. Vamos junto? Vamos lá? Olha lá. É um sentimento que atormenta e causa dor a quem é vítima desse tipo de agressão, onde o objetivo do ofensor é menosprezar, subjugar, desqualificar e descaracterizar aquela outra pessoa. Então, nós estamos assistindo muito isso aí no meio político. Eu tenho andado aí muito com um dos candidatos e tenho visto mesmo, tá? Pessoas que não têm nada a ver com a história já tomando esse tipo de conduta. Então, a gente observa que essa tentativa de naturalizar, minha senhora, a humilhação, não pode acontecer. A humilhação, ela é exceção. A regra é a boa conduta, é o bom relacionamento. Mesmo que haja uma hierarquia, tem que haver uma hierarquia. Desde que o mundo é mundo, alguém manda e alguém obedece. Mas não precisa ser humilhado para isso. Fechou aí? Aquela turma aí que passou por esse momento, vocês fizeram algum tipo de acompanhamento? Não? A senhora fez? E conseguiu recuperar? Ficou a ferida? A lembrança?
Fica, né? Tá. Alguém quer colaborar mais? Pois não? Só um minutinho aí. Eu acho que a desqualificação... Desculpe, seu nome, por favor. Fernanda. Fernanda, você é da Embrapa? Sou da Embrapa, Tá. da Embrapa Senargem. Tá. Eu acho que a desqualificação da dor do outro também entra ali. Sim. Porque é muito comum você ter um colega que está sofrendo, né, com a história do assédio e o grupo começar a desqualificar a dor daquela pessoa. Né, que a pessoa faz corpo Frescura. mole, É frescura. que é frescura, É mimada, né? que a pessoa é fraca, né, ao ponto de você ignorar o outro e o outro se sentir como se ele não existisse. De perder o sentido da própria existência. E eu digo isso porque a gente tem vivido isso, né, na unidade que eu trabalho. A gente tem vivido muitos casos de depressão. Sim. De casos de depressão colocados como resultado de um assédio, né? E, infelizmente, nós chegamos a perder uma amiga. Acredito. Eu cantei essa pedra aqui e falei, as pessoas vão buscando, quando chega num ponto tal, gente, só resta na visão dela um caminho, que é tirar a vida, a própria vida. Que não é, tem opções, sim. Pois não? Lógico. E esse tirar-vida, gente, não significa que eu fui lá e dei um tiro na minha cabeça, que eu cortei os meus pulsos, que eu pulei da ponte, Perfeito. que eu amarrei uma corda no pescoço. Perfeito. Quando você entra em depressão e chega no nível do autoabandono, isso é suicídio para Perfeito. qualquer médico. É um suicídio familiar, social. Exatamente. E nós temos um caso no trabalho de suicídio por autoabandono, né? Então, para todo mundo, a pessoa morreu porque ela teve um problema de saúde, um determinado problema de saúde. No entanto, o problema de saúde que a pessoa teve é consequente do autoabandono, Sim. que é consequência de uma depressão gravíssima que ela estava vivendo. Então, na verdade, no frigir dos ovos, a pessoa se matou, Sim. se abandonou, se deixou morrer. Não é? Você ia colaborar? Lógico. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu abri a exceção para ela ali, porque senão a gente não, nós temos um tempo, aí no final a gente volta para a sua pergunta, por gentileza, tá? Na verdade, seria justamente perguntar algo nesse sentido assim, tipo, se para a gente caracterizar de fato, então, o assédio moral, a gente, então, primeiro, não pode ter o nosso juízo de valor em cima de considerar se aquilo é grave ou não, porque, na verdade, o que interessa é se aquilo afetou ou não quem está envolvido na situação. Então, Isso. Você guarda essa pergunta para o final? Sim. Você segura? Pois é, porque assim, isso aí eu comecei, quando a colega começou a falar ali, eu comecei a refletir algumas coisas assim, por exemplo, eu passei por muita coisa assim de ouvir comentários desagradáveis, só que assim, naturalmente, eu acho que porque eu sou de Fortaleza, né, e fui para o Sul, então assim, é nítido que existe essas coisas e tal, e assim, e antes eu fiz meu doutorado, então assim, foram vários anos nas piadinhas e ouvindo coisa, e claro, quando eu cheguei no trabalho, para mim era indiferente. Entendi. Mas, por exemplo, eu ouvi coisas do tipo assim, nossa, tu com o pé na senzala fala alemão. Pois é. Tipo, esse é o tipo de pensamento que o pessoal tem. Então, assim, só que, claro, por que não me ofende? Porque, para mim, isso, eu tenho pena da pessoa, que mostra que ela é sequelada. Então, Lógico. tipo, mas... É isso mesmo, é isso mesmo. Só que aí, por exemplo, uma outra pessoa pode ouvir um negócio desse e ficar extremamente ofendida e aí entrar nesse buraco, né? Com Tipo, certeza, lógico. Vamos lá. Ó, gente, é assim que fica, mais ou menos, quem sofre assédio, tá? Nós temos aqui vários contextos, até dentro da questão da violência contra a mulher, e esses slides eu estou aproveitando, inclusive, para demonstrar a vocês que essa é a condição, em especial da mulher, quando ela sofre assédio. Está lá o sombra, lá atrás, que nós chamamos de sombra, né? Que é o assediador. Olha lá, ó. E ele irradia toda essa questão para ela. Tá? Vamos lá, olha outra dica aí. Ó. Aprenda a ouvir seus colegas de trabalho e o seu ou sua superior com atenção. Lembrando que você vive em comunidade e não existe só os seus desejos e vontades, porque, às vezes, as pessoas querem colocar as suas vontades, né, sobre as outras, mesmo no ambiente de trabalho, ou principalmente no ambiente de trabalho. Então, vocês já imaginam como deve ser em casa. Né? Respeite os seus colegas de trabalho. Para poder exigir respeito, se respeite para você poder pedir
eu exigi o respeito. Porque as outras pessoas podem tentar te desrespeitar, mas se você está no seu lugar, dificilmente ela vai conseguir. Se ligou? Vamos lá, cuidado com os limites da brincadeira, nem tudo é normal, natural. Vamos lá para o primeiro case que a gente vai trazer para vocês, tá? Reforma trabalhista, os parâmetros do assédio moral. Eu quero saber, alguém vai poder, se não puder agora me ajudar, me ajude depois. Eu quero saber o que é uma ofensa leve. Eu quero saber o que é uma ofensa média. Isso aí é a mesma coisa que pecado, meu filho, branco, preto, tudo igual. Sim. Vamos lá, eu quero saber o que é uma ofensa grave, uma gravíssima. Olha o tiro na cabeça, nesse contexto especificamente, com relação ao assédio. Ah, mas a intenção do legislador foi facilitar a vida do juiz para caracterizar. Ou seja, o problema vai para ele, e ele olha para a sua pessoa na audiência e fala, não, você suporta uma audiência. Aí foi uma ofensa levíssima. Ele é que vai determinar se aquele contexto é leve, levíssima, grave ou gravíssimo. Gente, feriu a pessoa, ofensa é ofensa. Acabou, era o padrão que deveria ser. Isso é a mutação do mero aborrecimento. Sim, com certeza. Isso, é por aí. Então, quer dizer, eu combati, em alguns pontos, duramente essa reforma trabalhista. Tá? E, em especial, quando eu me debrucei, cheguei na parte dessa caracterização de leve, levíssima, eu quase caí da cadeira, falei, não é possível, eu não estou lendo isso. E embaixo deve ter um artigo, né, estabilizando o que é isso. Não tem. Então, foi um avanço? Não sei se foi esse avanço. Porque, gente, quando fere a nossa dignidade, isso tem caracterização? Quem é que pode dizer se é leve a humilhação que eu passei, se é leve, se é levíssima, se é grave, se é gravíssima? Humilhação é humilhação, cara. Não tem outro termo, não. Então, está aí o nosso repúdio, tá, a essa questão. Vamos lá. Esse é um case que aconteceu, salvo engano, aqui em Brasília, se eu não me engano, acho que é isso. Vamos lá, TJDFT, foi aqui. Eu vou trazer só o relatório, tá, da vítima. Vamos lá. No caso, resta configurado o assédio moral, tendo em vista que, vamos lá, ó, se tratar de conduta reiterada de nítida exposição da servidora a situações humilhantes e degradantes dentro do ambiente de trabalho. Olha que absurdo. Para chegar aí, gente, caracterizado aí, por desembargador dizer isso, é porque está provado no processo, tá? Não foi fala da vítima, não. Com os danos à sua integridade psíquica, consoante o relatório. O GDF, não sei, eu pedi para ver isso aqui, tem uma comissão desde 1992 ou 94 que cuida dessa questão do assédio. Alguém sabia disso? Olha que coisa interessante, né? E eles atuam mesmo. O servidor que passa, quando chega a denúncia, Nilson, ele vai, tem um primeiro approach, depois tem um psicológico, está o serviço social, e aí eles emitem em 3 pessoas, salvo engano, um relatório final que vai para a justiça, ou vai para o PAD, né, o procedimento administrativo. Então, é muito interessante essa postura. Opa, é isso aí? É, tá. Independente disso, vai uma dica no meio. Ó, reflita antes de começar a agredir ou a falar mal dele ou dela, do seu colega. Chame seu superior e o outro colega para conversar e esclarecer o ocorrido. Não alimente rancor, ódio ou qualquer sentimento negativo. Faz mal a você e aos colegas. Aquela pessoa, certamente nós já nos deparamos no nosso trabalho com alguém que é negativo, reclama da vida. Aquela hiena, né, do desenho animado. Ó vida, ó noite, a minha vida. Às vezes a pessoa é obrigada a passar por aquilo, gente. E, infelizmente, desenvolve. Né? Denuncie por escrito ao seu superior. Registre uma ocorrência na delegacia mais próxima. Olha, no dia tal, às tantas horas, no meu ambiente de trabalho, eu estava lá quando fulano de tal, assim, assim, assim. Descreve. O cara botou um BO, guarda. Depois liga para o Carlinhos. Tá? Mas vocês preferem, ou precisam, registrar isso na delegacia, porque a partir do 3º já começa a configuração do assédio moral. Tá? Você começa a construir prova, não é fabricar prova. Fabricar prova é quando você começa a inserir contexto que não existe. Aí é fabricar prova. Aí não. Tá? Aí é crime.
Entenda que você passou em um concurso e não foi para ser humilhado por ninguém. Se recuse a passar por isso. Tá? Vamos lá. Continuando no nosso case. Ó, quadro de estresse pós-traumático. Veja bem, gente. Devido a desajuste do ambiente de trabalho. Evoluiu com transtorno de depressão. Ó, a amiga ali que falou a respeito da depressão. Olha lá, ó. Evidente incapacidade de permanecer no atual ambiente de trabalho devido a situações estressantes vigentes. Olha que situação. Relatório de suporte psicológico, CNDE de 2010. Vejam só, gente, as consequências disso. A gente pensa, não, fulana toma uma ali, relaxa e vai embora. Não. Não. Tem gente que suporta, tem gente que não suporta, e nós temos que respeitar. Vamos para o segundo case. O assédio moral pode ser vertical ou horizontal. Ó, ele já deliminou, o sinal da cruz, vertical ou horizontal. Ocorrendo este nas condutas ilícitas praticadas por colegas contra alguém. Olha aí, ó, no mesmo nível, no mesmo patamar. Falar por alguém. Ainda que não haja participação direta das chefias empresariais no assédio moral, preservando-se o assédio como tipicamente horizontal, colega versus colega. Ó, não desaparece a responsabilidade do empregador. É por isso que eu chamo a atenção. No bate-papo com o Nilson lá no nosso Simpaf, eu falei, Nilson, nós temos que chamar a atenção que a empresa, ao cabo, ela é, sim, corresponsabilizada nos valores e na punição dos seus diretores. Então, se ligue, porque a coisa é muito mais séria do que a gente pode imaginar. Olha lá, não desaparece a responsabilidade do empregador pela lesão causada, por ser inerente ao poder empregatício, dirigir, fiscalizar e punir os participantes da organização empresarial dentro do estabelecimento. Olha aqui, no case, vamos lá. No caso de análise, embora não se possa afirmar que a empresa tinha uma postura de estímulo ao assédio, claro que havia omissão e condescendência, ou seja, toda vez que o chefe é omisso e condescendente, porque de forma direta, ele passa a ser condescendente, ele passa a incentivar isso, mesmo de uma forma, né, mais suave. Se ele não pune, ou não chama a pessoa que está praticando aquele ato, ele está sendo conivente. Vamos finalizar aqui, ó, no mérito. Diante das alegações do obreiro, que era constantemente humilhado no ambiente de trabalho, sendo chamado de vampiro, Thundercat, mutante, em razão da sua má deformação dentária, o Tribunal Regional consignou que trata do caso típico de assédio. Então, observa que absurdo. O rapaz tem culpa de nascer com os dentes cavalados? Com a má formação dentícia? E, por causa disso, ele tem que sofrer o resto da vida com esse carimbo, essa mácula, né, que a natureza o impôs. Quem tem uma deficiência, seja lá qual for. Ah, está raso, está fundo, está não sei o quê. Que é isso, gente? Ah, outro dia na empresa lá perguntou, mas Carlinhos, como é que a gente sabe que a gente está praticando um assédio? Eu falei, é simples, é só a gente se colocar do outro lado. Gente, não precisa correr muito não. Você está aqui, passa para o lado de cá, ó, e fala, você fala assim, alguém está me chamando disso, daquilo outro, que eu sou, lá ele, corno, que eu sou não sei o quê. Vai ele. Entendeu? Então, veja só, gente, a gente lidar com a peãozada, como diz lá na Bahia, é brincadeira. Então, eu fui bater o papo com a galera lá, gente, 180 cabras, cada um falou, então aqui todo mundo vai ser processado, que não tem um aqui sem apelido. E aí? E aí, o que é que faz? Você vai punir 180? Vai demitir 180? Vai baixar uma portaria, ou um ato lá do diretor, dizendo que é proibido chamar outro de seja lá do que for? Aí, pô, e como é que faz? Eu falei, a gente feita e conversa. Mas não pode continuar. Vamos fazer o seguinte, pergunta a cada um, faz um formulário. Eu já sugiro a Nilson aqui. Formulário de pesquisa, para saber se você tem apelido ou se você já botou apelido de alguém, e se você acha que isso é ruim ou bom. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Tá? Vamos lá. Está acabando, gente. Bom, esse caso foi o mais delicado na Bahia. Não participei, mas o escritório que a gente tem participação para esses eventos de parecer sobre o assédio moral, teve essa situação. Olha só que situação. Era uma empresa pequena, microempresa, onde a dona perseguia a moça. E aí ela marcou um dia para trabalhar num extra desse, um feriado desse, e ela decidiu abrir a lojinha dela, e a menina falou, olha, eu não posso porque eu sou mãe solteira, enfim, eu tenho que cuidar do meu filho. Ela falou lá,
não posso fazer nada se você é negra. Como se o fato da moça ser negra tiraria ela qualquer condição de trabalho ou de convívio. Burra, lerda e idiota. Relato da reclamante quando disse que a depoente tem um filho de 12 anos. E nos fins de semana, quando era convocada para trabalhar, levava seu filho, sendo recepcionada pela senhora M com a seguinte frase: macaca mãe, macaco filho. Além de dizer também que a depoente teria levado o macaquinho filho para o trabalho. Então, vocês observem que está muito mais próximo do que a gente possa imaginar. Tomou-lhe um cacete, a juíza desceu a mão nela, mas com vontade. E está certo, devia ter mandado fechar a loja dela, para ela aprender a respeitar as pessoas. Olha lá, por todos esses argumentos, depois de detidamente analisado, o relato, enfim, entende-se do pedido de indenização por dano moral e procedência fixada em R$5.000. Porque essa questão de fixar valores, nesse contexto de dano moral, tem que saber o seguinte: a gravidade da lesão e a condição da outra pessoa em pagar o quê? Esse binômio tem que funcionar para o juiz poder determinar. É por isso que eu, particularmente, entendo, e vários outros colegas nessa corrente, entendem o seguinte, que foi um contrassenso essa questão de classificar o assédio em leve, levíssimo, grave, gravíssimo. Não é? Por quê? Vai te caracterizar. Como é que ele pode entrar dentro do que você está sentindo para poder dizer o quanto vale isso? É muito complicado isso, né? É muito subjetivo. Vamos lá que nós estamos acabando. Vamos lá, assédio laboral, denuncie, você não precisa passar por isso. Isso aí é quando eu trabalhava aqui no Tribuna do Brasil, e tinha mais cabelo, era um pouco mais forte. Aí o pessoal fez essa charge para mim, e eu aproveito, Nilson, para a gente trocar essas ideias lá. Olha lá, quando eu quero denunciar, eu uso ela. Tá? E aí, gente, ó, tá aí as nossas referências, tá? E agora a gente vai dar 2 minutinhos, é só para trocar de slide, para a gente falar sobre assédio sexual, e aí a gente entra para as perguntas. Tá bom, gente? Vamos aguardar aqui só 1 minutinho só. Brother, vamos lá, outro enquanto eu bebo uma água. Dilson, eu soube que o café aqui tá bom, é verdade? Não. Se perguntar, a gente vai. Tá. Vamos lá, gente. Segunda etapa aí do nosso bate-papo hoje. Me tiraram da Bahia para conversar, então nós vamos conversar, viu? Quem está com sono aí porque o almoço foi bom, eu soube que o almoço foi fantástico, bota o pijama, que é o óculos escuro, e assiste. Vamos lá, gente, e aí? A cantada é legal? A cantada é crime? Alguém já recebeu cantada? Que pergunta miserável a minha, olha só, mas eu vou lá, eu estou no paraíso. Alguém aqui já recebeu cantada no trabalho, principalmente as nossas amigas? Já? Não, eu só perguntando, gente, perguntar não ofende. Não precisa dizer já e foi fulano ou fulano, porque aí tem isso também, né? Então, calma. É, antiético. Não, aí seria desagradável, né? Mas pode olhar para o lado e identificar o colega, eu não vou ficar triste, né? Vamos lá. É isso aí, gente. A gente traz de uma certa forma, de uma forma mais tranquila, porque o assunto também é muito mais delicado e muito mais sério do que a gente possa imaginar. Vamos lá. Olha lá, meu corpo não é público. Pare o assédio que eu quero descer. Isso aí é uma campanha, dentre outras tantas, a respeito do assédio moral, tá? Que a gente vem tentando divulgar, dando os créditos, obviamente, necessários, porque nós entendemos que temos que colaborar com isso também, na discussão do tema. Vamos lá, você sabe o que é assédio sexual? Olha lá. Diferentemente, aí eu tenho que fazer, perdoem, uma crítica. Quando veio a lei do assédio, que caracterizou o assédio sexual como crime, no artigo 216-A, o que aconteceu? Foi uma evolução? Foi. Foi um avanço? Foi. Porém, tirou a possibilidade de caracterizar o assédio em todo o ambiente da sociedade. Então, da forma que está, o assédio sexual é só quando tem no ambiente de trabalho. E aí, como faz nas outras situações? Aí vem o que nós chamamos de coxa de retalho. Vem importunação sexual, que a gente vai ver aí. Teve a questão do estupro em 2009, que juntou o artigo 213 com 214, ficou um só. E aí, a sociedade fica perdida. Aí, minhas amigas jornalistas vão me perdoar. Que aí a mídia traz que tudo é assédio. A fulana foi assediada no ônibus, foi não sei o quê. O que deveria ser caracterizado como assédio. Mas, infelizmente, não é, e nós vamos ver já. Só para a gente, acredito, mais 20 minutos nisso, a gente já entra para o debate, tá? Assédio sexual no trabalho é a conduta de natureza sexual. Pronto.
manifestada fisicamente por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Esse é o conteúdo que traz a Organização Internacional do Trabalho, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, aqui no Brasil. Eles entendem que esse é um contexto, é um conceito padrão. Tá? Então, ao longo desse momento nosso, nós vamos tratar dele. Olha lá. O que é que o assédio sexual fere? Olha lá. A dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais da vítima, a liberdade, a intimidade e a vida privada. Ô, adoçante, que eu não posso engordar não, meu pai. Obrigado. Já eu bebo. A honra, a igualdade de tratamento, o valor social do trabalho e o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro. Nós temos que ainda buscar isso, uma vez que já deveria ser naturalizado esse ambiente sadio. Não precisava fazer campanha, propaganda, palestras, para prevenir. Porque a grande questão hoje que a gente entende é a prevenção. E cuidar dos casos que já aconteceram. Aí não tem jeito. Como é que nós podemos minimizar essa situação que a senhora colocou? E outras tantas que os colegas sabem, ou tomam conhecimento. Então, fica muito delicado isso. Vamos lá. Olha a primeira dica aí do dia, da tarde, para a questão do assédio sexual. Respeite-se, respeite seu colega de trabalho, cuidado com as brincadeiras. Se as brincadeiras lhe incomodarem, converse com a pessoa. Caso ele ou ela não parar, leve ao conhecimento do seu chefe imediato. Lógico, tem que registrar, gente. Tá? Quais são os tipos de assédio que a doutrina nos traz? É importante poder, depois, vocês se localizarem desse contexto. Está lá, o assédio por chantagem, Nilson, ou assédio por intimidação. Ah, tem isso? Os doutrinadores dizem que tem. Vamos lá ver o que é cada um? Vamos lá, assédio por chantagem. É o que ocorre quando há exigência de uma conduta sexual. Então, chantageio aquela pessoa com o fim é uma aproximação sexual, para não dizer outra coisa. Em troca de benefícios ou para evitar prejuízo na relação de trabalho. Ou seja, você vai ser promovida, sabe lá, né? Sabe como é que é. Então, vai o primeiro caso dentro das Forças Armadas que eu vou trazer para vocês. A Marinha, agora, recentemente, o CNJ mandou para nós uma decisão da Justiça, onde uma CT, que eles chamam de capitão-tenente, lá no Rio Grande do Sul, passou por constrangimentos. O comandante, o diretor e o subdiretor, todo dia, você é bonitinha, lindinha, gostosinha e tal, mas é lourinha, é burrinha e tal. Ela estava naquele programa das Forças Armadas de renovar, pode ficar até 8 anos, então, de 2 em 2 anos eles vão prestando um serviço e tal. Ao cabo do primeiro ano, simplesmente ela foi conversar com o comandante. O comandante está aí, meu relatório e tal. Ele falou, bom, tem 2 relatórios. Um positivo, mas vai depender do almoço ou jantar, e tem o negativo. Ela falou, é o negativo. Tem certeza? Tenho. Acontece que ele não sabia, que ela já estava gravando ele há muito tempo. E vale como prova. E ela foi juntando. Bom, muito bem, não renovou os 2 anos, ela foi excluída, ela, entrou na Justiça. Liminarmente, a Justiça Federal reintegrou-a. E aí, no final, premiou o comandante e o sub por R$30 mil cada um, a Maria por R$30 mil e ainda ela reintegrada em outro posto. Então, quando nós vemos ou assistimos ambientes mais clássicos, né, vamos colocar assim, como as Forças Armadas, os militares, já tendo situações como essa, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo para transformar essa situação. Porque dentro das Forças Armadas, vamos dar licença aqui um minutinho, deixa eu dar um gole no café aqui, que você não esfria. Não tem problema não, obrigado. O que acontece? Eles trabalham com um binômio hierarquia, não é isso? E disciplina. Qual é a faixa cinzenta, Lu, dentro do direito que pode estar, aproveitando essa linha aqui, ó, binômio, disciplina e hierarquia, do assédio. A divisão é muito tênue, entenderam? É muito correto, porque como é que pode treinar um pessoal das Forças Especiais do Exército dando flores para ele? A motivação é outra, mas para chamar de burro animal? Você não conseguiu, você é fraco e tal. Ah, mas isso é motivador. Sim, para quem? Então, já há uma discussão, gente, por trás dos bastidores aí, ó, dentro das Forças Armadas, de como é que vai rolar isso. E, olha, vai ter problema, nós vamos assistir nisso. Vamos lá. Assédio por intimidação. É o que ocorre quando há provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho.
Ele não canta, mas ele a detrata. Ou detrata, né, que é só mulher que passa. Com o efeito de prejudicar a atuação de uma pessoa, de criar uma situação ofensiva, de intimidação ou de humilhação. As duas desembocam até dentro do mesmo contexto, do mesmo fim, mas são distintas. Tá? Caracteriza-se o assédio pela insistência, pela impertinência, pela hostilidade praticada, pela manifestação de relações de poder ou de força, que ocorre dentro desse tipo de situação, não necessariamente de hierarquia, por vezes confundido com assédio moral. Mas o objetivo qual é? Manter relações ou atos libidinosos com aquela pessoa. É o interesse dele ou dela. Assédio sexual, gente, é crime, tá? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o seu agente de sua condição de superior hierárquico, já deslocou para o ambiente de trabalho. E se eu passar hoje e mexer com uma mulher na rua, é assédio isso? Pela lei não, porque eu não tenho nenhum vínculo com ela no ambiente de trabalho. Mas pode ter fora do ambiente de trabalho, sim, nas viagens, nos almoços, nos jantares de confraternização, porque existe um ambiente de relacionamento laboral, que é deslocado naquele momento para uma confraternização, mas aquele ambiente permanece. O vínculo funcional permanece, ou do colaborativo. Então, é importante também a gente saber que não é só no ambiente, mas em todos os ambientes onde aquela situação é levada com eles. Entenderam, gente? Ficou claro isso aí? Vamos lá. E o que difere o assédio da importunação sexual? Bom, eu tive uma situação lá de uma senhora que, quem conhece Salvador, sabe ter um bairro chamado Periperi, lá na Cidade Baixa, e ela pegava 2 ônibus para poder chegar no trabalho dela. O ônibus lotado, de manhã, óbvio. Ela está sentada, quando ela vê, já recebe aquele líquido quente nos ombros. Aí, pronto, foi aquela confusão, pegaram o cara que iria linchar, pô, o cara ejaculou no ombro da moça. Aí um rapaz veio com a toalha, limpou e tal, pegado, levou lá. Qual foi o equívoco? Ela ter limpado a prova. Tem, porque tem que ir para o IML para poder recolher aquele material. Aí, resultado, aquele vestido, aquela roupa que ela estava, enfim, que são provas que, uma vez identificadas e periciadas, poderá dar sustentação ao crime de importunação sexual. Isso que é importunação sexual. Veio por quê? É comum, não tem comum para quem? Receba lá um negócio desse pelo ombro e você vai ficar feliz com isso? Por que os outros têm que ficar felizes com isso? Então, gente, vejam só, é muito bom quando é com os outros. Então, essa senhora ainda passou um problema sério, porque os amigos do marido mandando o cara, tem que matar esse cara. Mas imagine que situação. Pô, você não é homem, ele é corno mesmo e tal. Então, observa só a situação, gente. Ela em depressão, o marido em depressão, porque estava sendo cobrado pela comunidade que ele vive, Nilson, para tomar uma postura de homem, porque senão ele não é homem, que se fosse com minha mulher. Então, gente, vamos lá. Praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Isso, gente, é muito comum. Esses dias eu estava vendo na televisão, na madrugada, eu cheguei na madrugada da campanha, estava lá tentando pegar no sono, e um rapaz foi preso recentemente dentro do ônibus. Aí, porque estava se masturbando, enfim. Não só para uma mulher, mas para vários. Então, também é uma questão patológica, mas ele precisa ser detido e punido. E o estupro? Qual a diferença dos três? Porque eles são primas irmãs. Né? Olha lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, observa que todos os três utilizam ato libidinoso. Mas, porém, a diferença é que cada um no seu ambiente. Essa é a diferença entre eles. Vamos lá. Vamos passar aqui, porque aí o sujeito do assédio, o assediador e o assediado, tá? Como se manifesta? De forma verbal, física, olha, visual, psicológica. Vou trazer aqui, local de trabalho não é lugar de cantada, gente. Cantada não é elogio, tá? Denuncio. Aí um sujeito da empresa falou assim, hoje eu disse que minha secretária estava bonita.
Tem algum problema nisso? Eu falei, eu não sei qual é o seu interesse em dizer que ela está bonita. O que é que está por trás disso, de elogiá-la? Nada. Sim, o senhor que está dizendo. Mas quem recebe o elogio? Porque o senhor elogia e elogia? Ou simplesmente olhar no olho e falar, a senhora hoje está bonita. A senhora hoje está diferente. A senhora também. É diferente, mas a senhora está bonita hoje, hein? Olha ali, ó. O gesto do olhar. Não constrange? Vocês, senhoras, não se sentem constrangidas? Lógico que sim. Constranger, gente, é assédio. Acabou, não tem para onde correr. É só no ambiente de trabalho? Não, isso aí eu já comentei, que é em todos os espaços onde aquele ambiente de trabalho é levado. Consequências. Vítima, ela pode promover ações trabalhistas, dano civil, penal, danos emocionais, psicológicos, e a empresa, ou assediador, ela pode ser e deve ser responsabilizada nas ações trabalhistas, civil, penal, diretor, gerente, etc. E a imagem da empresa danificada. O grande problema dessa empresa do Polo, quando nos chamou lá para bater esse papo, foi falar, professor, eu fico com receio, e é uma empresa que tem uma vertente lá para o exterior, eles são cobrados diariamente a respeito desse contexto. Então, ele falou assim, pô, se cair um problema desse na imprensa, eu estou na rua, a empresa, a diretoria toda vai embora, fora a punição, e eu não estou aqui para isso. Então, gente, é realmente uma situação muito delicada. Expressões e gestos utilizados pelos assediadores. Olha lá, ó. Ele me olha no elevador bem direto naquelas partes, como se eu estivesse nua. Foi aquilo que eu demonstrei aqui na pilastra. Graças a Deus, ó. Aquela coisa, né? O caboclo, bom dia, né? Aí já vai tirando a roupa da mulher. Todo dia passa aqui e diz, só vim te dar um bom dia, porque você é uma moça muito bonita. Mas aí, aquele olhar, você é muito bonita, né? Por que não aparece uma gracinha dessa para trabalhar lá no meu setor, hein? Eu tirei de empresa tudo isso, viu, gente? Estão dizendo que você só continua aqui porque sai com o seu chefe. Olha aí que eu estou dizendo, a estratégia para liquidar a pessoa. Ô, delícia, ô, tentação. Ah, você lá em casa. Aí, gente, eu trago uma novidade para vocês. Antônio, eu acho que eu não tinha levado para vocês isso lá, não. A questão do assédio corretivo. Já ouviram falar? Quando o hierárquico, Nilson, descobre que um dos colaboradores ou colaboradoras tem uma opção homossexual. E aí ele começa a perseguir. Quando é a mulher, ele diz, ela é assim porque não conhecia um homem como eu. Queria ver. Diz para os colegas. Aí não chegou a ela, ele aí, se eu te pego, você volta a ser mulher no outro dia. Como se isso fosse influenciar o dia a dia do desenvolvimento do trabalho. Ou seja, isso é preconceito, isso é homofobia, isso é crime. Então, gente, olha lá, vamos ver se ele ou ela não vai mudar essa escolha. Vou detonar ela, ou ele. Gente, eu já vi isso. Tá? Então, gente, é muito sério. Quando eu recebi esse convite da indicação do meu dileto amigo Antônio e Nilson, entendeu de aceitar a gente vir aqui, eu falei, pô, vou ter oportunidade de falar em Brasília e em outros espaços, essa realidade, porque parece que as pessoas aqui vivem num outro mundo. E não é. Está bem do lado da gente. Action Plano. Pô, agora eu botei para ler agora. Action Plano. Olha que beleza. Vamos lá, Nilson, o que é que tem que fazer? Olha lá, sugestão nossa, do Observatório do Assédio Moral e do Assédio Sexual. By Carlos Magno. Vamos lá. Criação de um espaço específico que tratará do tema. Não tem jeito. As empresas têm que se comprometer com vocês, sim, e dos nossos amigos que estão nos assistindo, para poder implantar um espaço desse sentido. Equipe multidisciplinar, com jurídico, psicologia e assistência social. É onde a pessoa recebe o primeiro approach. Depois pode continuar no seu plano particular, mas a empresa, sim, tem a obrigação de acolher. Atitude de prevenção, campanhas constantes, palestras, encontros, informações atualizadas, enfim, trazer a realidade para vocês, tá? É isso aí, gente. Um forte abraço para você. Muito obrigado, Nilson, por poder estar aqui nesse quarto encontro com vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esclarecer. E eu vou só beber uma água, sentar ali do lado do Nilson, para a gente poder esclarecer algum ponto que vocês quiseram. Muito obrigado. Pessoal, mesmo esquema das nossas plenárias, crachás aqui, por favor. Assim, lembrando que o confessionário, o professor vai ficar aqui com a gente, tá? Então, o